Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo AMSUL, hoje abordando o tema Brasil em protagonismo internacional, nesse protagonismo abordando o conflito Rússia e Ucrânia. Nós temos um processo de escalada, né, no conflito Rússia-Ucrânia, que hoje, inclusive, se agrava bastante com o fornecimento pela Inglaterra, pelo Reino Unido, de armamento de longo alcance, armamento pesado, com drones de combate, ou seja, há uma escalada bastante grande no conflito ucraniano e há, ao mesmo tempo, o surgimento de movimentos em favor de um cessar-fogo, né, e da possibilidade de algumas ações ligadas ao conceito de paz. E o Brasil, nesse processo, vem tendo algum protagonismo, algum novo protagonismo. Nós contamos aqui para conversar conosco sobre esse tema com o José Luiz Del Roio. José Luiz Del Roio é um ativista político ítalo-brasileiro, né? Foi senador, né, na Itália, e foi também um combatente político no Brasil nos velhos tempos, né, da ditadura militar. Então, é um combatente de largo costado em várias partes do mundo. E nós temos também algumas presenças interessantes, ilustres, importantes aqui conosco. O embaixador Tadeu Valadares, temos aqui o Tibúrcio, do Fórum 21, Paulo Figueiredo, o Paulo Lomar, João Adolfo, o Cláudio Graziano, Ada, enfim. Eu não vou nominar todas as pessoas que estão presentes aqui, mas é uma honra tê-los conosco. E, para dar início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar, então, ao Vicente Trevas, que é o presidente do AMSUL, que faça as honras da casa, cumprimentando e dando abertura aos nossos trabalhos. Vicente, com você, por favor. Muito boa noite a todas e todos. Inicialmente, um agradecimento especial ao nosso parceiro de sempre, né, um interlocutor estratégico do nosso instituto, que é o amigo Del Roio, né? E também agradecer a presença de todos os participantes, que são participantes nesse diálogo permanente, né, que estamos fazendo há mais de 3 anos, tentando produzir sobre os acontecimentos uma compreensão mais estratégica, mais estrutural, para, sobre eles, tentar ter formulações daquilo que a gente pode chamar de inteligência política, ou seja, não só entender os fatos em curso, mas as tendências que esses fatos são portadoras, né, e as implicações para o conjunto dos países e, em particular, para o nosso país, né? Hoje, nós queremos aproveitar, né, a vivência e a reflexão do Del Roio, né, para indagar sobre a consistência, a sustentabilidade, você entende, do movimento que o nosso presidente da República está fazendo, né? Ou seja, diante das pressões que o nosso país sofreu para se alinhar, você entende, à posição tanto europeia, do Ocidente, quanto dos Estados Unidos, no sentido de ser parte do conflito, né? Houve uma recusa explícita, né, clara, efetiva, do nosso presidente, e essa recusa, não significando uma marginalização em relação a esses acontecimentos, a esta agenda contemporânea do conflito Rússia-Ucrânia, mas buscando um outro posicionamento. Ou seja, a partir
dos fatos, ou seja, há uma guerra em curso, né? Então, a posição do nosso presidente é como ter iniciativa para viabilizar o término desta guerra, né? E, portanto, a busca ou o processar de uma agenda da paz, né? Então, e isto não foi só retórica, isso significou movimentos do presidente em visitas internacionais aos Estados Unidos, né, à China, da visita do chanceler da República, da Federação Russa, e, mais recentemente, de uma consulta e de um diálogo do representante, do assessor especial do presidente, o embaixador Celso Amorim, veja, junto à Federação Russa, junto à Ucrânia e outros parceiros, né? Portanto, uma indagação que gostaríamos de ter suas reflexões, de Arroio, e depois os comentários de todos nós, primeiro, se esse movimento é uma bravata, né? Ou ele tem algum nível de consistência, né? Segunda indagação, se esse movimento é um movimento solitário do Brasil, ou se ele pode sensibilizar outros parceiros, né? E depois, quais, né, os cenários futuros no sentido do que esses movimentos irão produzir. Eles irão incidir na busca de uma conferência de paz, eles irão incidir, enfim, em que dimensão do conflito essas iniciativas poderão incidir, né? Claro, lembrando que nós já temos uma história sobre essa tentativa de o Brasil ser um protagonista nos macros conflitos. E aqui eu quero me referir à iniciativa que o Brasil, justamente com a Turquia, tomou em relação à questão do Irã, né? E, claro, lembrando que no início desse movimento havia, inclusive, uma sinalização positiva dos Estados Unidos, né? E tudo isso depois ganhou o rumo que todos nós sabemos, né? Um dado momento do processo, nos colocaram à margem para que outros protagonistas assumissem a condução dessas questões, né? Então, isso é importante. Por outro lado, também gostaríamos que, Derroi, você comentasse as reações em termos de expectativa dos atores envolvidos nessa grande agenda, né? E, vamos supor, as expectativas que eles possam ter em relação a esse movimento, né? Tudo isso para que a gente entenda a complexidade desse reposicionamento internacional do Brasil na busca de um protagonismo não só regional, mas numa escala mais ampliada, né? Então, com essas considerações, eu devolvo a condição dos trabalhos ao Granado para que ele possa conduzir a sessão de hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, Vicente. Eu vou passar para o Belroi, então, completamente, mas antes eu vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto Amsur, e que deem o seu like, né, amplificando assim a penetração de nosso trabalho. Belroi, com você, por favor. Bem, boa noite, companheiros. Boa noite, companheira Ada. Sim, boa noite. Daqui a pouquinho vou dizer boa madrugada. Para mim é quase 1h30 da manhã. Mas vamos lá. Olha, eu vou responder de forma categórica o que eu acho inicialmente da pergunta que me foi feita. Eu acho correta, justo, a tentativa do governo Lula, do Amorim, do Itamaraty, de se mover em relação à guerra da Ucrânia e a outras questões. Mas isso vou chegar a comentar um pouco mais tarde. Mas queria deixar a minha posição sobre essa questão, porque agora vêm os espinhos. As últimas 48 horas aqui na Europa foi a dança macabra. A dança macabra
é aquela que, sobretudo, os alemães gostavam de desenhar, de fazer, da morte dançando sobre cadáveres. Ainda era uma consequência da peste negra e das pestes que envolviam toda a Europa. Foi uma verdadeira dança de horror, de horror. Poucas vezes nessa história terrível da Europa, um bloco tão compacto foi para o suicídio, como nesses dias. O encontro de Zelensky da Itália, Meloni, com Schultz, com Macron, com Sunak na Inglaterra, foram realmente um terror. Todos eles declararam categoricamente que a única possibilidade de paz é aceitar o plano de paz de Zelensky. Não existe outra. O plano de paz de Zelensky é conversar, abrir negociações, depois que a Ucrânia recuperar todos os territórios perdidos, inclusive a Crimeia, mas com uma condição, que as sanções europeias ou ocidentais contra a Rússia continuem para sempre. Isso quer dizer guerra, guerra, guerra. Se glorificou todos os rádios, quase todos os rádios de televisão, jornais, estão aqui martelando sobre a grande ofensiva ucraniana, que vai despedaçar os exércitos russos. Não se sabe quando, mas um dia vai. Houve apenas... Isto foi referendado por Borrell, que é o ministro do exterior da União Europeia, e também por von der Leyen. E só aceitaremos o plano de paz Zelensky. Não existe outro, por favor, não nos amolem, não existe outro. Isto ficou muito claro no encontro no Vaticano com o Papa Francisco. Raramente, diria, desde 1303, quando o francês lá deu um tapa no Papa, no Bonifácio VIII, eu vi um Papa tão maltratado em casa sua. Zelensky foi ao Vaticano, mal vestido, furioso, sem dar um sorriso, e foi categórico. Só tem um plano de paz. O meu, por favor, senhor Papa, não se intrometa. Não se intrometa. O clima do Vaticano é gélido, é frio, para não dizer furioso, para não dizer furioso. Então, esse é o quadro que a gente se encontra. Eu não sei se trataram o nosso grande Amorim dessa forma em Kiev. Espero de não, porque Amorim fez um esforço físico para a sua idade enorme para chegar até Kiev. Mas temo que tenha sido também mal criado, tratado de forma muito mal criada. Amorim é um fino diplomata, não deve ter contado isso, mas a situação é esta. Outra coisa que fica clara, e eu vou voltar ao Papa mais uma vez, é uma frase do Papa de 2 meses atrás, quando ele diz, olha, a guerra da Ucrânia é um pedaço de uma guerra mundial. É um pedaço de uma guerra mundial. Isso é muito sério, gente. Eu estou convencido que é verdade, mas é muito sério. A guerra da Ucrânia ela não termina em si. É uma tentativa de quebrar as costas da Rússia, pelo menos neutralizá-la parcialmente, para evitar para a guerra verdadeira, que é a guerra com a China, contra a China. Um turismo muito sério aqui da Europa é visitar o Mar da China. Naves europeias de guerra. Agora mesmo partiu 2 naves de guerra italiana para visitar os mares da China. O que é uma provocação, evidentemente, uma provocação. A reunião do G8 do G7, vai ter muito disso. Se discute muito como
ameaçar a China, dizer, olha, cuidado que nós temos capacidade de sanções e vamos chegar por aí. Óbvio que a Europa faz isto porque ela não tem autonomia, ela cumpre ordens. O mundo político, a classe governante, vamos chamar, a classe governante europeia, não tem nada que ver com grandes nomes, até de direita, até nomes que eu não suporto, mas de grandes políticos, de grandes políticos. Eu, por exemplo, conheci muito bem, mas conheci bem mesmo, quase amigo, de Andreotti, que foi por décadas ministro das Relações Exteriores da Itália. Era um homem democristão, democrata cristão, de direito, mas era um grande diplomata. Jamais teria falado essas bobagens que a gente ouviu esses dias. Eu cito Andreotti, mas tem tantos outros, Willy Brandt, etc. Para dizer pessoas não do meu campo, mas que eram grandes dirigentes. Mesmo De Gaulle, com seu conservadorismo, que criou um Estado autoritário. Aliás, a França é uma tragédia, porque tem um Estado autoritário, onde é presidencialista totalmente, mas para ser presidencialista totalmente, tem que ter um presidente. E onde está o presidente francês? Fala uma coisa um dia, fala outra coisa outro dia, odiado por 75% da sua população. Mas o quadro é este: Estados Unidos ordenou. Então, é uma posição. Aqui não está o nosso Sebastião, que segue muito os Estados Unidos, mas se as ordens vêm de Washington, são ordens perigosíssimas. Washington está buscando o caos mundial, até porque tem um problema interno muito difícil. Eu considero que os Estados Unidos está na situação pior internamente desde 1860. Desde 1860. Estados se dividindo, uma campanha eleitoral que começa no final desse mês, na prática, uma campanha eleitoral feroz. Basta ver as propagandas, vamos assim dizer, aqueles que tentarão ser candidatos a presidente, é de uma violência que só nós, mesmo no Brasil, podemos entender, porque passamos 4 anos de inferno. Mas é muito, muito séria a situação norte-americana, em tantos planos, não só político, mas em outros casos também. Ora, se ele tenta jogar o caos mundial para ver o que acontece e se melhora a sua situação interna, o mundo está muito complicado. O mundo está muito complicado. Agora, essa análise que eu estou fazendo, que é pessimista, é a análise que muitos governos do chamado não-Ocidente, do não-Ocidente fazem. Se você vê, vamos pôr, o presidente da África do Sul, o Ramaphosa, ele hoje mesmo falou: nós temos que conseguir um diálogo para acabar com essa guerra. Mas qual diálogo ele vai conseguir? Qual diálogo? Altíssimo dirigente do partido, e também do Estado chinês, parte amanhã para Moscou, depois para Kiev, tenta vir à Europa, trazer o plano chinês. Mas se a resposta é essa, nem fale, não se meta. O que ele vai discutir? Ele vai fazer esse giro, mas o que vai discutir? Então, as propostas do Brasil, no momento, não têm a mínima chance, a mínima possibilidade. Inclusive, vai nos atrapalhar muito com relação à Europa. A Europa vai pressionar
o Brasil. Aliás, já pressionou. Quando o Scholz foi a Brasília, a primeira coisa que ele pediu, ele veio do outro lado do mundo, ele pediu armas para a Ucrânia. Isso é uma ofensa. O cara, embaixador, que deve ter muita experiência, Tadeu, deve entender que isso tudo, como é que se faz? Vir assim, em frio, e pedir uma coisa dessas. Claro que o presidente Lula, disse, não dá, né? Não dá. Mas isso tudo vai complicar muito, acordo União Europeia, Mercosul, tudo isso vai para o gelo. E também dinheiro, clima, tudo isso vai ficar congelado, meu querido, porque todo o dinheiro vai para a Ucrânia. Não, não vai para a Ucrânia. Vai para a indústria de armas da Europa e dos Estados Unidos, na verdade. O povo ucraniano vai continuar piorando a sua situação. Não pode se esquecer que o PIB ucraniano no ano passado diminuiu de 22%. Uma coisa gigantesca. Cada provocação que Zelensky faz, a Rússia resolve fazer um bombardeio em toda a Ucrânia, que, evidentemente, muito mirado em destruir as áreas produtivas da Ucrânia. Evidentemente, a população ucraniana vai caindo numa miséria muito grande. Isso nunca se fala, nunca se fala. Os bárbaros russos, sim, os bárbaros russos, mas você quer chegar até Moscou, meu filho, o que você quer? Então, não vejo grandes possibilidades no momento. Os europeus, eles têm muito medo do inverno. Está longe, mas não tanto. Daqui 5 meses começa a fazer frio por aqui outra vez. Eu não vou contar da minha vida pessoal, mas te digo que custo de vida na rápida viagem que estou fazendo na Europa está cara. Sempre morei na Europa, eu entendo de preço de supermercado, sempre fui supermercado. Está caro, está insuportável, está insuportável, está insuportável. Por preço da luz, preço do gás, preço de chufagem. Mas o supermercado está caro, está caríssimo. Um bilhete de ônibus assim para fazer 1 quilômetro dentro de Milão, eu estou pagando quanto? 10, 12, 14 reais. Um bilhetinho assim de ônibus. Né? Está muito caro, muito caro. Antes eu pagaria 5. Vocês veem que a diferença é terrível. Existe muito medo da parte dos políticos de que não se resolva a situação antes do inverno. Se não se resolver, haverá grandes manifestações e uma parte da classe dirigente, não governante, dirigente, sobretudo de certos setores de indústria e finanças que ainda existem, vão começar a protestar, vão dizer, basta da Ucrânia, basta. E eles estão terrorizados também de serem obrigados à guerra contra a China, porque a China é a China. Vocês veem, a indústria alemã está em grandes dificuldades, não tem exportação para a Rússia. E está muito caro todo o preço da energia. A Alemanha que quer dar dinheiro para a gente manter a Amazônia, o que eles fazem? Estão reabrindo todas as minas de carvão. Um absurdo, um absurdo. Quer dizer, são cínicos. Ainda por condições draconianas para o Brasil receber dinheiro do exterior para a questão do clima e reabrem as minas, chegaram a um absurdo, só coisa mesmo de prender, vocês viram nos jornais, a mocinha, a Greta Thunberg, a mocinha sueca, foi lá protestar, uma protesta de jovens, muito jovens, contra o carvão. Foi presa. Isso... E desapareceram com a figura dela. Aquilo que aparecia em tudo quanto é lado, que era um inferno, sumiu. Então, o final do ano vai ser muito complicado para a Europa. E estamos entrando no auge do conflito interno norte-americano. Aqui não se sabe se eles vão querer apressar
o projeto contra a China, tentar resolver a questão russa, porque se não der para resolver até o inverno, não tem solução. Vão ter que recuar, vão ter que recuar. Aí, talvez, a proposta do Brasil comece a ter mais peso, sem dúvida nenhuma. Talvez comece a ter, porque até lá a China deve ter aperfeiçoado a sua política diplomática em relação à Ucrânia, e outros países grandes do chamado sul do mundo estarão muito preocupados. Pode ser, então, que o projeto Lula tenha resultados aí para o final do ano. Não que o Brasil vá liderar isto. Tem países muito fortes, se entra isso a Índia e tem a China, fica difícil para o Brasil. Mas não importa, ele está no meio. Passa a ser um país, passa a ser um interlocutor importante. Agora, eu vejo o seguinte, que precisa, mais ou menos, não porque a minha análise seja correta, mas é tão óbvia, saber o mundo que nós estamos, né? E onde estão os aliados. O Brasil precisa absolutamente se fortalecer. No plano interno, é óbvio, muitos problemas, mas no plano externo, ele tem chances, tem que retomar toda a política latino-americana, no meu ponto de vista. O Brasil tem que falar por um bloco de países latino-americanos. E pode. Parece que terá uma reunião no final do mês, né, de presidentes latino-americanos. Vamos ver quem vem, quem não vem. Tem uma coisa que eu não entendo, mas depois, provavelmente, vocês me expliquem. Uma certa frieza ainda que eu encontro entre o México e o Brasil. O México é um país muito importante. O México tem um governo de esquerda, vai ser reeleito, tem projetos sociais, está com uma economia razoável, está saindo no plano internacional. Brasil e México é qualquer coisa, já que nós estamos com o problema do nosso aliado fundamental, Argentina, muito difícil. Então, a linha para fortalecer o projeto Lula é fortalecer esse nosso círculo próximo, que é grande, que é a América Latina. Não serão todos os países, mas um bloco de países pode ser, perfeitamente. E depois o Brasil tem algumas chances aí pela frente. O ano que vem, vai ser sede do G20. Aí estarão reunidos um bloco que a maioria daquele G20 é quase metade do mundo, minha gente. A maioria daquele G20 pode, sem dúvida nenhuma, ser uma força notável. E quem organiza, e quem é hóspede, quem paga não, quem recebe, não é? Tem força. Então, uma grande concentração diplomática em torno do G20. E depois nós temos a COP, em Belém. É um outro aspecto, mas eu acho que tem que se apressar, não é fácil, mas tem que se apressar uma declaração, um projeto Lula, que é muito sério, sem pensar tanto na Europa. Do jeito que está, não dá. Mas o acordo das florestas tropicais, com o Congo, com a Indonésia, talvez algum outro país, mas que é um acordo também poderoso. São países que têm 1000 problemas, mas tem seu peso, sem dúvida nenhuma. Na Europa, os governantes tendem a dizer: Lula, como ele é bonzinho, viva a floresta. Mas sobre a proposta do Lula, quietinhos. O único que realmente se moveu sobre isso, falou, pelo menos em palavras, foi o Sanches, né? Primeiro-ministro espanhol. Mas a tendência é tentar diminuir absolutamente as propostas do Lula e do Brasil. É tentar diminuir.
Ele fala, mas... Bem, eu não quero me prolongar muito, porque também não adianta. Eu posso dar dados, coisas econômicas, mas tudo vocês sabem. Vocês sabem. É, existem outros perigos na Europa, outros problemas na Europa também atemorizam. O acordo Irã-Arábia Saudita aterroriza a Europa. É um outro ponto que eles não vão poder deixar baixar em branco. Os Estados Unidos vai ter que inventar alguma coisa ali. E, bom, nós poderíamos ter interesse nesse acordo, como temos objetivamente interesse nesse acordo. Nós vamos ter uma situação difícil daqui 2 semanas também na Turquia. Seguramente no resultado eleitoral, aquele que eu não entro aqui em pontos de direitos humanos, não direitos humanos, que a minha, em geral, as organizações que eu faço parte, mas transcendendo a isto, a campanha eleitoral da Turquia sofreu também uma radicalização de que como se chama ele, o presidente, meu Deus do céu, o, Erdogan. esqueci o nome do Erdogan, mas é a idade. O Erdogan provavelmente vence a eleição, provavelmente ele vai ter uma posição um pouco mais dura dentro da OTAN. Ele não tem gostado do que ele chama de intervenção do Biden apoiando o seu adversário, né? E ameaça a complicar um pouco mais a vida da Ucrânia. Coisa que, para não dizer que não tem uma cisão na Europa, é uma cisão muito chata, muito triste para nós. É a Hungria, né? A Hungria que diz, não vamos dar armas e não vamos dar dinheiro, basta para a Ucrânia. Não tem seus interesses específicos. Eles querem que a Ucrânia se despedace porque eles querem um pedacinho da Ucrânia. Mas tem algumas contradições, mas as contradições mesmo vão estourar daqui 6 meses. Ou mesmo, talvez 5 meses. Eu acho, queridos companheiros e companheiras, que isso, por uma introdução, serve. Se vocês quiserem fazer algumas perguntas, eu estou disponível, óbvio, mas vamos discutir, porque não é fácil. Então, eu quero repetir e terminar com isto. É justo aquilo que o Itamaraty, que o presidente Lula, que o Amorim estão fazendo, tentando fazer. Pode dar frutos no futuro, mas é um caminho muito espinhoso. Mas se ficar quieto, morre. Então, tem que ir para frente, e tem que fazer isso mesmo. É isso, minha gente. Um abraço, por enquanto. Muito obrigado, Del Ruio. Sua fala, além de realista, ela não desmerece o fato de que o Brasil vem retomando o protagonismo internacional, né? E, ao mesmo tempo, esse protagonismo cada vez mais claro, que ele se fortalece na medida em que o Brasil busque alianças importantes, principalmente aqui no caso da América do Sul, etc. Mas você aponta para o fato de que a posição da Ucrânia, apoiada pela União Europeia e pelos Estados Unidos, da chamada paz de Zelensky, significar única e exclusivamente uma vitória militar ucraniana, ela não tem, certo? Ou seja, não existe paz negociada, existe vitória ucraniana militar. É isso que ele está dizendo. Sim, é claro, com todas as palavras. Mas com todas as palavras, é isso. E nós caminhamos para um processo de contradições internas
a esse arco militar, que não são pequenos e, portanto, existe espaço para uma negociação ou para atividades de caráter futuro, né? Eu vou abrir para comentários, perguntas e também posicionamentos, né? A gente nunca deixa que pessoas com larga experiência passem aqui impunemente, né? E vou praticamente solicitar um comentário por parte do Tadeu Valadares, o embaixador Tadeu Valadares. Se ele aceitar, eu vou pedir dele um comentário sobre essa conversa toda que a gente vem fazendo. Se for tudo bem para você, Tadeu, a palavra é sua. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, porque eu, às vezes, falo baixinho, as pessoas ficam meio enlouquecidas para tentar entender o que eu estou falando. Realmente, a gente não passa impunemente. Mas eu, então, farei um comentário, mas eu espero de vocês, em contrapartida, muita compaixão. Eu creio que sim, que o Del Royo fez uma análise muito abrangente e realista. O que essas duas características me animam, porque eu acho que eu tento, às vezes, fazer algum tipo de comentário, quando faço, que, como eu não sou um especialista, a minha tendência é fazer um comentário abrangente. E como, com o tempo, né, eu creio que eu já fui um idealista, mas hoje eu estou mais para o realista do que para o idealista, sem dúvida. Estou indo ao comentário. Eu acho que a explanação do Del Royo é muito bem acabada. Eu vou apenas colocar um outro ponto, assim, uma coisa muito desorganizada. Eu creio que não, corrijo. Quando essa guerra começou, num primeiro momento, eu tenho muito pouca memória, mas acho que não havia ainda 2 meses, talvez, de guerra, parecia que a guerra ia acabar. Os russos e os ucranianos, com a ajuda, né, com uma certa intermediação da Turquia, eles pareciam que caminhavam para um ajuste. Do que a gente sabe, e aí quando eu digo do que a gente sabe, é porque eu sou um dos que tem muita fé em que guerra é um fenômeno que é marcado por uma neblina espessa. A gente nunca, nós que estamos fora, e às vezes eu penso que mesmo os que estão diretamente envolvidos com as operações, até mesmo bélicas, as operações diplomáticas, eles também não têm muita noção do que eles estão fazendo, porque a neblina é muito espessa. Mas tudo indicava, naquele momento, que a guerra ia acabar. Ao que a gente sabe, houve uma interferência forte da Inglaterra, e a coisa parou. E nunca mais voltou. Depois disso, as posições foram se colocando cada vez mais duras, e eu acho que o cúmulo da inflexibilidade foi o que o Del Royo manifestou com muita ênfase, é o plano Zelensky. E eu coloco Zé e depois o Lensky. É um plano Zelensky. Não é um plano. É uma proposta absolutamente irrealista, absolutamente inaceitável, que só pode ser concretizada à custa de uma grande guerra europeia. E nessa grande guerra europeia, pode dar qualquer coisa se essa guerra ocorrer. É isso que o Papa um pouco fala, né? Aquela coisa, nós estamos caminhando para uma guerra mundial. Mas uma guerra mundial, na verdade, é uma guerra europeia e é uma guerra que, dificilmente, se houver, não serão empregadas armas nucleares, ainda que armas nucleares táticas. Não precisa se chegar a uma guerra, uma conflagração nuclear total. Isso dizem esses estrategistas e teóricos de ascensão militar, e é uma coisa que só eles acreditam, como se fosse possível, numa guerra nuclear,
você, quando teve potência envolvendo praticamente todas as potências nucleares europeias, os Estados Unidos e as europeias, e você não usar arma nuclear e parar num determinado limite. Então, o que eu penso? A situação é tão grave que toda e qualquer tentativa de abrir um caminho, de colocar uma luz, é positiva, pode ser até admirável. E eu, com isso, também concordo quando ele diz, olha, é justa, é correta a posição do presidente, a posição do Celso, a posição do chanceler, do Itamaraty e tal. É verdade. Por outro lado, ninguém, por mais idealista que seja, não pode ser tão ingênuo a ponto de pensar que essa proposta, que vamos dizer, começou de uma maneira, na minha visão, muito pouco orgânica, muito pouco organizada, foram aquelas falas do Lula. Ele lança as ideias para sentir e depois fazer a argamassa, né? E essas ideias, mas ninguém nunca pensou que fosse para resolver o caso num curto prazo. A minha visão é de que essa proposta do Lula, como essas tentativas da Turquia, como as próprias tentativas da China, que tem, digamos, o que parece ser mais um plano, ainda não é um plano, são 12 pontos mais ou menos articulados, mas que já dá uma base para continuar. Agora, isso tudo só vai andar, e a gente não sabe hoje nem se vai andar, nem como vai andar, depois do momento militar ficar mais claramente definido. E esse momento militar, a chamada, né, a grande batalha pela área ocupada pela Rússia na Ucrânia, enfim, vamos dizer, essa grande batalha que a gente pode, para simplificar, chamar a grande batalha do Donbass, ela, de fato, ainda não começou para valer. E a gente vai, quer dizer, nós, assim, que somos observadores, assim, interessados, analistas, queremos um pouco mapear como é que estão as coisas nesse teatro, a gente vai ter que esperar o desenrolar da peça, né? Eu creio que o maximalismo, né, o extremismo das propostas do Zelensky matam qualquer possibilidade de uma tentativa realmente esperançosa, uma tentativa que tem um mínimo de realismo de parar a dinâmica da guerra no curto prazo. Nós vamos ter que continuar trabalhando, o Itamaraty vai trabalhar, o governo brasileiro vai trabalhar, o chinês vai trabalhar, o próprio Erdogan, se ganhar no segundo turno, também vai ser um personagem importante, né? Mas a gente tem que esperar o que é que vai acontecer no terreno militar. E até lá a gente tem que ter eu acho, tem que ter uma certa sobriedade na análise. O que o Delroy disse, a Europa está muito subordinada. A Europa, para alguns, está totalmente subordinada. Para outros, que são sempre os otimistas da insubordinação, a Europa tem momentos, mas de líderes, todos eles muito fracos, em que, por exemplo, o Macron, às vezes, levanta uma ideia que, teoricamente, pode ser interessante, mas que, na outra semana, ele já mudou de ideia também. Então, acho que, basicamente, acho que é isso que a gente pode, no momento, que eu posso trazer para vocês, e também é muito importante dizer, eu, né, fui um funcionário do Itamaraty por quase meio século, mas eu não fui nunca um especialista. Então, eu sempre trabalhei em vários locais, com várias experiências. Então, eu não sou aquele diplomata que entende de estratégia nuclear ou que entende de geopolítica de uma parte da Europa. Não. Eu sempre trabalhei no mundo todo, assim, em vários locais, várias embaixadas e consulado, mas sempre procurando, por isso mesmo, tentar sempre uma visão de conjunto. A minha visão de conjunto me diz: há que esperar a resolução do momento militar. Há que esperar a chegada do próximo inverno setentrional. Nada indica que essa decisão dessa grande batalha do Donbass vai ser uma guerra relâmpago.
vai ser uma operação relâmpago. Pois se nem os russos conseguiram ganhar o controle daquela cidadezinha que os ucranianos chamam de Bakhmut, se é que a pronúncia é essa, nem os russos conseguiram e nem os ucranianos. Imagina uma guerra grande entre eles, que é quando a operação de contraofensiva começar, e que se estende por uma linha de frente, digamos assim, que é uma coisa assim de uns 800 quilômetros, 900 quilômetros. A gente tem que só olhar aí no Google. Vai ser uma batalha enorme. Não é uma batalha que se resolve em uma semana nem em duas. E, nunca esquecer, a Rússia até hoje não declarou guerra à Ucrânia. Porque declarar guerra à Ucrânia, aí é a mobilização total da Rússia. Total. E isso é um salto em termos de ascensão, porque aí, se a Rússia começa, uma imensa surpresa, a Ucrânia lança-se contraofensiva, essa contraofensiva sai assim com uma precisão suíça, sai como os alemães pensavam que ia ser a campanha contra a União Soviética. Tudo parou. Em um ano a coisa começou a se desmilinguir. Então, eu acho que, se ainda que a Ucrânia fosse adiante com isso, tivesse umas vitórias espetaculares, né? Todos os ocidentais dizem que as forças ucranianas estão maravilhosamente bem preparadas no estilo de guerra americano, e o estilo de guerra americano não ganha uma guerra há muito tempo. Então, também é um outro ponto para a gente ter um pensamento mais sóbrio. Quem prepara essas forças armadas são países que, na verdade, os Estados Unidos, sobretudo, não ganham. Quando é que os Estados Unidos ganhou? A última guerra que os Estados Unidos ganhou? Acho que não foi nem uma vitória, foi um empate na Coreia. Depois não ganha nada, claro. Ele não vai contar a guerra contra o Panamá, operaçãozinha em Grenada, não, nada disso. Guerra de verdade, ao contrário. 20 anos de esforços no Afeganistão, deram no que deram. Destruição de vários países, né, no Maghreb, deu no que deu. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar. Primeiro, aguardar o momento militar. Saber que o momento militar não vai ser um momento, vai ser um período de grande enfrentamento militar. Se a Rússia começar a perder seriamente, ela pode recorrer a decretar o estado de guerra. E aí o jogo muda totalmente de figura. A gente fica, eu pelo menos, sempre muito surpreso com a cegueira do que a gente pode chamar o lado da aliança ocidental, que não é bem ocidental, porque tem até o Japão, tem a Coreia do Sul, né? Mas, enfim, chamemos de aliança ocidental. É a cegueira da aliança ocidental em deixar, quer dizer, orientar, porque se não quisesse, não deixava, que o Zelensky e os seus assessores tenham levado o lado ucraniano a uma situação sem saída. A única saída é o que muitos acham improvável, uma vitória espetacular da Ucrânia, coisa que eu não acho improvável, acho impossível. É isso. Muito obrigado mesmo, Tadeu. Você agrega as ponderações do Del Ruyo, algumas considerações importantes acerca do momento militar, ou seja, o momento militar que permitiria movimentos em direção à paz, muito provavelmente não esteja ainda desenhado. Eu vou solicitar quem quiser intervir que se inscreva, por favor, levantando a mão em reações. Então, lá, Vicente Trevas. Está ótimo. No primeiro, grato pelas duas reflexões muito consistentes aí, né? Eu acho consistentes e também está nos ajudando muito a compreender a complexidade, né, do que eu posso chamar aí a equação, né, da guerra na Ucrânia, né? Mas eu pediria ao Del Ruyo e também um pouco ao Del Ruyo, mas aberta a outras considerações, uma reflexão sobre o custo ou os custos do conflito, né? Porque esse conflito não está sendo de graça,
Não está sendo de graça. Ele está tendo um custo ou está tendo custos, né? E aqui, explicitando melhor, né? Quais os custos para a economia europeia e para a economia mundial, né? Quais os custos para as classes dirigentes, eu diria, europeias e também dos Estados Unidos, né? Quais os custos para os partidos políticos europeus, né, e suas cadeias de transmissão ou o seu entorno, como o movimento sindical, né? E quais os custos para as pessoas, para a grande massa desses países aí, né? Isso é importante porque até quando, né, esses atores ou essas dimensões suportarão esses custos, né? É evidente, aqui já tem algumas pistas do El Roi, Esperar o Inverno, você entende? Outra pista importante do Tadeu Valadares é esperar o desenrolamento da questão militar, porque ela pode chegar no impasse e levar a outras possibilidades, né? Não só da negociação, mas de elevar o patamar, você entende? E aí indo para o horizonte de uma guerra mundial, né? Então, eu pediria, viu, suas reflexões. Por que é importante, da minha compreensão? Porque, numa das declarações do nosso querido amigo Celso Amorim, ele falou o seguinte: olha, a gente vai ter de esperar o cansaço. Ele explicou um pouco o cansaço, né? Ou seja, o cansaço vai ser um fator importante, né? E claro que aqui, para a materialidade, né, a metáfora do cansaço, eu introduzo a metáfora ou não, ou a questão dos custos aí, né? Então, são essas minhas considerações. Obrigado, Vicente. Ricardo Gutermann. Boa noite. Aproveitando a extrema clareza da exposição do Del Roi e também do Tadeu, queria insistir em duas questões que já foram tocadas, mas queria insistir nelas. A primeira, qual o motivo dessa subordinação da Europa aos Estados Unidos, mesmo indo contra diversos dos seus interesses? A questão da energia é claríssima e outras questões, e o desgaste que tem. Isso se explica apenas pela, digamos, má qualidade dos seus dirigentes. Não há outras questões envolvidas nisso. Quer entender melhor essa questão. Uma segunda questão é em relação aos desdobramentos, possíveis desdobramentos do conflito. Tanto Putin como diversos analistas dizem que o objetivo dos Estados Unidos, da OTAN, do dito Ocidente, é a fragmentação da Rússia. Deixar de ser um Estado único e ser transformado em ter vários pedaços, obviamente muito enfraquecidos. Isso, né? É crível um final desse tipo, desse conflito? E, ao lado disso, apesar do imenso poderio militar da Rússia, a Rússia é um país de economia de médio porte. Ela consegue sustentar o conflito com esse imenso aporte de recursos econômicos, bélicos, dos Estados Unidos da Europa para a Ucrânia. Não existe a hipótese de um esgotamento da sua capacidade econômica de sustentação do conflito. E, claro, que aí as decorrências podem ser aquelas que tanto Del Roi, principalmente Tadeu, colocaram de isso descambar para um conflito nuclear de maior ou menor porte, mas que acaba sendo provavelmente a catástrofe mundial. É isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Newton Basile.
Assim, se a estratégia é a contenção da China, a tática é a contenção da Rússia, né? Depois que perdeu para a Rússia na Síria, perdeu na Rússia lá na Ucrânia, perdeu na Rússia na Venezuela, os Estados Unidos não está mais afim, que é a tática é a contenção da Rússia. A estratégia pode ser a contenção da China. Aí eu pergunto, no caso de um acordo de paz, como se reintegrará a Rússia à Europa? Não é? O que vai acontecer? E as sanções vão continuar como o Zelensky quer? Vão parar? Como é que pode se prever um acordo de paz? Claro que prevendo uma reintegração da Rússia na Europa. O que vocês acham dessa questão? Obrigado, Newton. Bom, não tem ninguém inscrito. Eu vou devolver, então, para o Del Roio, perguntando também ao embaixador Tadeu Valadares se ele gostaria de fazer alguma nova consideração. Mas, Del Roio, com você. O Trevas, o custo. Tem aquele custo que sai nos jornais, que são absurdos. 1 bilhão e 200 milhões de euros a Alemanha vai dar agora. Verdade. Foi o que o Scholz falou há 2 dias atrás. É uma fortuna. Na verdade, esse dinheiro não é dado à Ucrânia. É dado às indústrias de guerra alemã. É um jogo um pouco assim. Então, está se tentando, na Europa, isso também nos Estados Unidos, obviamente, Estados Unidos mais ainda, essa indústria decadente europeia, porque é uma indústria decadente, porque a indústria alemã que tem caído sistematicamente no último ano e meio, ela está arrastando toda a Europa. Ela é a locomotiva da Europa Ocidental, né? Tá arrastando. Esse custo vai para a concentração da renda, porque a indústria armamentista está na mão de grandes grupos internacionais, seus lucros imensos saem do desemprego, saem da destruição do sistema da pensão, saem da destruição, poderia entrar em detalhes, mas não vou, do SUS. Pois, está indo embora o SUS europeu, não tem mais. Não tem mais. Aqui, se eu tiver, sei lá, fazer um exame do coração, vou esperar vários meses, querido. E em Milão, eu tinha, até 10 anos atrás, um médico no meu quarteirão que me atendia imediatamente. Agora eu vou esperar 10 meses. Ou se não, pago, né? Se não, pago. Talvez eu possa pagar, mas a maioria não está podendo. Então, ter sido o custo da destruição do Estado Social. E tem um custo da concentração da renda, e depois, para dizer o absurdo, para entender o absurdo dos custos. A Covid, 2 anos de Covid na Europa, tudo fechado, como em quase todo mundo, houve um grande peso em todo o aparato. Essas pessoas ficaram à fome. Milhões de pessoas à fome, não trabalhavam, não tinham salário. Tinha aqueles que tinham um emprego muito fixo, etc. Então, foi inventado um projeto grandioso que chama PNRR, que é um monte de dinheiro para assistência básica, vamos assim dizer, e para incentivar as pequenas e médias empresas a retomarem, para ter empregos, né? Criar empregos. PNR está sendo um drama que está demorando 1 ano para sair, mas está saindo esse dinheiro. A semana passada, a senhora von der Leyen fez um belo discurso dizendo: mas o dinheiro do PNR está também liberada para as indústrias armamentistas. Isto eu não sei, a população europeia também está entorpecida. Por quê? Porque a recaída disso é muito grande,
Então, nós estamos com desemprego, estamos com gastos enormes, com inflação. Aqui para a Europa, uma inflação de 8%, 9%, gente, é o que nós estamos, né? Alemanha, 8,5% de inflação. É uma enormidade, uma enormidade. Tudo sem reposição. Então, os custos sociais têm sido altíssimos. E os gastos dos estados estão indo não para a população ucraniana, hein? Cuidado, porque se fala tanto, coitadinhos dos ucranianos, para eles vão uma bomba na cabeça. Mas as ajudas não são para a Ucrânia, são para a Ucrânia atacar a Rússia. Então, essa é uma questão. O custo é altíssimo, altíssimo. Isso tem criado coisas contraditórias. A esquerda na Europa Ocidental não está sabendo trabalhar com a questão. É verdade que você tem movimentos de esquerda, e finalmente terá um grande movimento de esquerda agora, na Itália, dentro de uns 2, 3 semanas que se propõe a isto, mas está levando para a direita, está levando tudo para a direita. Por quê? Porque aquele Estado social do passado está destruído e agora basta palavras de ordem muito simples, como vocês sabem muito bem. Basta de imigrante, culpado é imigrante, o culpado é tanto gay. Quer dizer, como se eles resolvessem o problema da guerra atacando imigrante ou atacando LGTB, ou essas coisas assim, contra o aborto. A declaração do ministro aqui, que nós temos que chegar na Itália, a única solução nossa na Itália é a pureza étnica. Não, vocês devem conhecer a história da Itália. A pureza étnica na Itália é uma loucura. Não existe esse negócio. Todo mundo invadiu essa bosta, todo mundo. Então, o custo é muito alto. Eu sempre jogo que a crise vai começar realmente na questão do inverno, porque inverno é pesado. Quando você chega a não ter comida, não poder pagar a luz, não poder... não é apagar a luz. Aliás, você vai apagar a luz para não pagar a luz. E não tem gás, e tem o frio. A coisa é muito complicada. Por isso que eu jogo muito para o inverno. A desagregação da Rússia. Considero praticamente impossível. A Rússia se sente atacada. Todo mundo acusa de atacar, mas ela se sente atacada. E se você vê um pouco a história dessa guerra, realmente ela foi atacada. Porque em 2014, minha gente, o que aconteceu? Um grupo de facínoras nazistas com bandeiras nazistas atacaram o parlamento e o palácio do governo. Vocês já ouviram falar disso em algum lugar? Que aconteceu em algum outro lugar do mundo? Eles atacaram as sedes do poder eleito, invadiram, derrubaram e mataram. Nós temos quase 100 comunistas queimados vivos na Crimeia, naquele momento do golpe. Dezenas e dezenas de funcionários do governo foram fuzilados. Golpe nazista, glorificado pelo Ocidente. Daí começou que uma parte da Ucrânia russa resistiu ao golpe. E morreram milhares naqueles anos, né? Em 5 anos, que é o Donbás, o Kherson. Foi criado um grupo para tentar mediar antes da guerra. França, Alemanha, Bielorrússia, Donbás e governo ucraniano. Por 5 anos negociaram. Acabou em nada a negociação. Aí, a senhora Merkel, 3 meses atrás, o senhor Macron, 2 meses atrás, nós íamos à reunião realmente, mas nós queríamos alongar as reuniões para dar tempo da Ucrânia se armar, e não para resolver o problema. Declaração deles.
O primeiro-ministro Olmert, de Israel, esteve em Moscou antes da guerra e falou: bom, a situação é complicada, etc. O que nós podemos fazer? Porque eu falei com o Zelensky, e o Zelensky disse que se a Rússia garantisse a minha vida, ele chegava a um acordo de paz. Quer dizer, o cara mata todo mundo, mas garante a vida dele. A Rússia diz: garanto, qual é o problema? Aí estava para ser assinado, diz o ex-primeiro-ministro de Israel, estava para ser assinado um acordo de equilíbrio. Nesse momento chega o não dos Estados Unidos, da Inglaterra, juntos, de jeito nenhum. Então a Rússia se sente atacada. E o nacionalismo russo existe. O nacionalismo russo existe. Nesse momento, dentro da Rússia, existem alguns problemas sérios para o Putin. O crescimento do nacionalismo russo, que quer a declaração de guerra, como disse o embaixador Tadeu. Depois eu vou dizer o que quer dizer declaração de guerra. É complicado para a Rússia. Tem isso. E tem uma eleição na Rússia daqui a um ano. O Putin vai ter que se ver com essas forças que cresceram muito nacionalistas, e também com as forças comunistas, que, no caso, apoiam o Putin na guerra, mas exigem nacionalizações, exigem fábricas passando na mão de operários, etc. A situação russa é tensa, mas o nacionalismo russo permeia todos. Combaterão como se fossem em Stalingrado, não tenham dúvida, combaterão. Até porque eles levam a guerra contra a Ucrânia dia e noite, até porque os ucranianos ajudam com as suas bandeiras nazistas, como uma repetição que a Europa quer fazer, sobretudo a Alemanha, porque é revanchista. Eles usam muito uma frase do general Zhukov, que disse uma vez, tanto 50, 60 anos atrás: o que você quer? Eles nos odeiam, nós os vencemos. Isso continua, minha gente. Então, não acredito na desagregação da Rússia. Segundo, se chegarmos a um aumento do nível militar, a Rússia usará armas não atômicas ainda, mas já tem armas poderosíssimas. Quer dizer, você vê, ele usou 20, 30 foguetes Skype. São foguetes indictáveis. Não tem jeito de indictar isso. Eles usaram pouquíssimo, eles têm centenas e centenas. Se eles jogarem 100 desses foguetes sobre a Ucrânia, não fica uma cidade em pé na Ucrânia. Não foi usada. Isso não é guerra, e não é guerra nuclear. Guerra nuclear, o perigo existe, sim. Eu estou a 80 quilômetros de um belo núcleo de armas nucleares poderosas, de última geração, que chegaram 3 meses atrás aqui na Itália. Estão aqui numa base em Brescia, pertinho da minha casa, 80 quilômetros da minha casa. Por que o governo italiano não se opôs? Porque não pode se opor. É da OTAN. As armas não são da Itália, são da OTAN. Só o território é da Itália. Mas a Itália não controla nada das armas atômicas que estão aqui. Isso vale para outros países europeus. Então, a situação é grave, mas a Rússia tem recursos imensos ainda, militares. A Rússia diz o seguinte: a Ucrânia continuará existindo quando terminar a guerra. Será sempre nosso vizinho. Eles falam russo, falam lá uma língua um pouquinho diferente, mas falam russo. Nós temos que dar um jeito, quer dizer, se massacrarmos todos, não fica difícil, fica complicado. Quando a Rússia volta para a Europa, nessa geração, não. Nessa geração não volta. A Rússia está fazendo um imenso esforço e olha a Ásia. Por que ela deve dar à Europa? Se tudo está na Ásia.
se a China, se a Índia é um ótimo amigo e aliado da Rússia, histórico, inclusive. Está tudo na Ásia. Por que eles devem olhar para... Eles podem olhar com a Ásia, sem dúvida nenhuma, depois com um certo interesse que eles têm já na África. E, sem dúvida nenhuma, alguma coisa para a América Latina. Eles são uma economia média, isso é verdade, mas a capacidade que eles têm, por exemplo, de ter uma indústria de armas, onde eles 100% do que eles fabricam são deles. Não tem nenhum país do mundo, nem os Estados Unidos faz isso. Eles fabricam tudo. E eles têm uma reserva de matérias-primas única no mundo, única. Quer dizer, nosso agrobusiness vai para o buraco se não tiver lá o fertilizante que chega da Rússia. A Rússia pode crescer muito, sobretudo uma política econômica, vou chamar, mais de esquerda, que tem sido feita agora, obrigada pelas circunstâncias. A Europa, ela entrou totalmente na ideia dos valores. Para ela, o que interessa são os valores. Se os valores não são idênticos, os valores da grande França ou da cultura alemã, é lixo, merece sanções. Agora vai ter sanções para países que eles consideram que têm a corrupção interna. Ora, eles estão julgando o poder do dólar, que não é nem deles, estão jogando o poder do dólar para fazer as sanções. E o que vai acontecer? Todos os países do mundo vão sair correndo, inclusive o Brasil. Isso é muito importante, gente. Não está sendo feito ainda, mas está começando a ser feito. E Lula já várias vezes falou disso, basta do dólar, vamos para outra moeda. É difícil tudo, mas isso é mais subversivo ainda, da parte do Lula, do que da política do Itamaraty, do que o próprio projeto de um governo de paz, de um processo de paz na Ucrânia. Isso ainda é mais complicado, é muito complicado. E isto acho que nós temos que valorizar enormemente a diplomacia brasileira que está trabalhando na questão de ir superando o dólar. Eu estou aterrorizado com os nossos 350 bilhões de dólares que estão em bancos ocidentais. Podem ser sequestrados a qualquer momento. Seria bem mudar essa questão. Olha, eu vou parar aqui, porque também eu falei demais, puxa vida. Vai, obrigado. Somos nós que agradecemos, mas agradecemos muito, Delronha. Não, olha, Como você, Tadeu? não, acho que a explanação do Delronha foi muito, como a primeira, foi muito ampla e muito completa. Então, minhas observações são quase que laterais. Né? Talvez nós nos concentramos bastante na Europa, concentramos bastante na Rússia, na Ucrânia, no conflito. Falamos um pouquinho, né, do grande ator, digamos, por trás da Europa, tentando a Europa, dominando a Europa, que são os Estados Unidos, e falamos também um pouquinho dessa virada da Rússia para a sua dimensão mais asiática. Né? Então, eu acho que agora talvez valesse a pena, são realmente observações muito laterais, muito superficiais, mas eu acho que a gente pode agora tentar colocar tudo que a gente conversou até agora no quadro mais amplo. Eu acho que tem um pouco a ver com isso. Para mim, é muito claro que nós estamos vivendo um período, e esse período vem basicamente da passagem do século para cá, digamos, 20 e poucos anos, a gente vai até cortar-se pedagogicamente, virada do século, ataque às torres. Pouco depois da virada do século, Putin chega ao poder na Rússia,
2002. Eu sou muito ruim para datas e anos, essa coisa, mas é por aí. E o que a gente observa, me parece que é uma hipótese que a gente deve considerar, é que nós estamos vivendo uma época, com todos esses riscos que nós já discutimos antes, que é uma época de transição de hegemonia. Transição de hegemonia é um fenômeno, quer dizer, na história, e a gente vai ter que... nós não vamos falar em transição de hegemonia na Guerra do Peloponeso, não vamos falar em transição de hegemonia na conquista de Alexandre de todo, né, o Império de Alexandre, não. Vamos ficar mais pertinho de nós mesmos. Transição de hegemonia ocorre a partir de que se organiza um mundo que é organizado pelo hegemônio. E o mundo que foi organizado pelo hegemônio, como uma figura abstrata, na minha visão, que eu não sou um historiador, como eu já disse, não sou um especialista, mas o hegemônio, para que ele se definisse, houve muita guerra na Europa, porque o mundo foi organizado a partir da expansão comercial marítima, que a gente sabe da Itália, Brodella, da transformação da Inglaterra, do Reino Unido, num país altamente industrializado, os Estados Unidos também fazendo a sua parte em paralelo, e a guerra pela hegemonia foi uma guerra, basicamente, eu estou simplificando de uma maneira horrorosa, mas foram as guerras napoleônicas. Ali se definia uma hegemonia. Claro, você tinha o imperador, o Tsar, você tinha, né, os prussianos, mas quem era ali? Era Napoleão e os britânicos. Né? Depois, você tem isso aí, então, tem as guerras napoleônicas. Você tem uma outra transição de hegemonia que ela fica bem marcada na Primeira Guerra Mundial. E aí, na Primeira Guerra Mundial, é um momento muito interessante nessa linha de raciocínio, porque é um momento em que há uma transição de hegemonia, mas ainda muito sutil, não dá para ver com força. Parecia que o Império Russo foi varrido, a União Soviética se formou, o Império Austro-Húngaro foi para o espaço, né? Mas, na verdade, os Estados Unidos estavam chegando na sua posição de hegemonia, que fortaleceram, mas surgiu o nazismo, o fascismo, e houve, então, uma outra guerra que completa essa transição de hegemonia, e os Estados Unidos saem da Segunda Guerra Mundial absolutamente hegemônicos. Que é muito interessante. Você tem uma Guerra Fria, ou seja, uma disputa também ali por hegemonia. Um lado perde, parecia que ia tudo ficar mil maravilhas em termos de dominação hegemônica unipolar, e isso não dura 10 anos. E agora nós estamos fazendo uma nova transição de hegemonia. Quando eu digo isso para vocês, desculpem, eu não sou historiador, mas é para assinalar o que, para mim, é o mais perigoso. Todas as transições de hegemonia foram marcadas por grandes guerras. As guerras napoleônicas foram imensas para a Europa daquela época. A Primeira Guerra Mundial, todos nós, né, sabemos o que foi, o horror que foi. Ficou pálido esse horror com a Segunda Guerra. E pálido ainda pelo lançamento de bombas sobre Nagasaki e Hiroshima, bombas de uma potência tal, que pareciam imensas, mas que são, entre aspas, né, eu estou sendo realmente irônico, parece até de brinquedo. Na verdade, hoje, as grandes potências, os Estados Unidos e a Rússia, têm bombas convencionais, que são em capacidade destrutiva igual ou superiores às lançadas sobre Nagasaki e Hiroshima. Eu recordo, durante a guerra no Afeganistão, eu fiquei assim, impressionadíssimo, que os americanos jogaram numa montanha lá para destruir não sei o quê, uma dessas bombas. E aí saiu na imprensa mundial toda, que era uma bomba dessas que tem a potência destruidora daquelas bombas atômicas iniciais lançadas sobre o Japão. Ou seja, por que eu estou dizendo tudo isso? A minha
minha preocupação, digamos, entre aspas, digamos, a minha angústia, é que nós estamos numa transição de hegemonia. É possível, aí eu deixo essa pergunta com vocês, é possível pensar, eu não digo nem fazer, digo pensar uma transição de hegemonia em que os Estados Unidos e o chamado Grande Ocidente, esse Grande Ocidente que vai até o Japão e a Coreia, a Austrália, Nova Zelândia, tchau, etc. É possível fazer a transição dessa massa de poder, estou me referindo a poder econômico e também militar, para uma outra massa de poder, que é a massa euroasiática, em formação já há algum tempo, e, entre aspas, capitaneada pela China, mas para que isso vá adiante para a China, é absolutamente fundamental que ela tenha com ela, que seja uma coisa euroasiática, que ela tenha China com ela, a Rússia, e aí, então, tentar a Índia, tentar a Indonésia. No meio do caminho, haviam várias pedras, mas a pedra essencial, a que faz, quando ela se desloca, ela mexe com tudo, é uma aliança que ainda não é militar, mas é uma aliança muito forte entre a Rússia e a China. E a China, todos nós sabemos, e todos que basta ter olhos para ver e não ser cego, a China sabe que ela tem maior interesse na Rússia e apoia até onde pode a Rússia nesse conflito com a Ucrânia e com o Ocidente, porque ela sabe que se a Rússia cair, ela é a bola da vez. Eu acho que a história do Basílio ter falado isso. Então, isso é um outro dado fundamental. O quadro geral, a transição de hegemonia, a história das transições de hegemonia e o grande problema, entre aspas, intelectual. É possível pensar uma transição dessas proporções que nós estamos vendo, estamos vivendo isso. A coisa vem aos poucos, mas está cada vez mais forte, cada vez mais clara. A transição, que, na verdade, é uma volta. Né? As grandes economias eram as asiáticas, até o século XIV. Depois, 15, 16, passou para o Mediterrâneo. Depois, o Mediterrâneo é a coisa atlântica. E aí é mundial. Toda a transição de hegemonia, grandes guerras. Essa é possível pensá-la sem incluir uma grande guerra. E se a gente pensa, é muito possível, pela experiência histórica, e muito provável, pelo clima criado pelo Ocidente e pela estratégia do Ocidente de evitar essa transição. Para isso, eu estou de acordo. Taticamente, ele está batalhando contra a Rússia, estrategicamente, ele está mirando a China. Eu acho que a gente não pode perder esses parâmetros. Eu vou dizer para vocês uma coisa, essas coisas que eu fico lendo um pouco solto, né? Se vocês puderem, tem uma entrevista de 30 minutos, um podcast, em que o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Americanas, isso é uma coisa de semanas atrás, ele foi entrevistado, eu já não me lembro mais se foi alguém da Foreign Policy, eu acho que foi alguém da Foreign Policy, desses jovens gaviões da Foreign Policy, e ele falando da estratégia militar americana. Vale a pena, se vocês puderem, ganhar 40 minutos ouvindo esse senhor. É absolutamente pavoroso. Pavoroso. Então, essas são reflexões um pouco paralelas ao que o Delfaux disse. E, no geral, eu estou muito de acordo com ele. Tem uma coisinha só, que aí é aquele lado, é bem o lado diplomático de quem, havendo sido diplomata, não sou um jurista, não sou nem formado em direito, como na minha geração, a maioria dos alunos do Instituto Rio Branco eram formados em direito. Eu era formado em administração pública, então sabia um pouquinho de direito, continuo sabendo pouco. Mas acho que o Delfaux mostrou. Quem cria essa guerra é a OTAN, através do longo processo de expansão em direção ao leste. E, nesse processo de expansão, quebrando todas as promessas escritas e não escritas. Agora, quem leva a guerra às suas condições maduras é a OTAN. Eu digo OTAN, União Europeia, Estados Unidos, mas, em termos de direito internacional, quem
agrediu, o Estado que agrediu um outro país, sem respeitar as regras das Nações Unidas, foi a Rússia. Quando eu digo isso, é o meu lado, entre aspas, que é muito frágil e muito fraco, além de frágil, jurídico. Isso aí a gente não pode escapar. Tem um lado agressor em termos de direito internacional público, direito dos Estados, das nações, tem a Rússia. Ela tinha todos os motivos. E, além do mais, o outro lado fez o que ela fez dezenas de vezes, né? Sem que se criasse essa celeuma toda. Mas isso aí é um ponto que é juridicamente importante, porque esse ponto é juridicamente importante porque ele permite um uso político e ideológico muito forte, que é o que o Ocidente faz todos os dias. Aí, terminando só, que eu já falei demais também, eu acho que essa guerra ela é uma espécie de amálgama. Ela é uma guerra econômica, os custos são altíssimos para ambos os lados, e ambos os lados não tem como hoje saber se eles conseguem aguentar essa parada mais um ano. Ambos os lados. A Rússia tem tudo que o Del Ruy falou, mas ela tem uma economia que é mais ou menos menor, um pouquinho menor do que a economia italiana. É claro que ela tem potencialidades imensas e ela tem aquela força criada pela história de que eles sempre foram invadidos. Quando eles eram invadidos, eles reagiam. Quando ele reagiu, eles invadiam. Então, eles têm, embora hoje a Rússia seja o que é, um Estado autoritário de direita, reacionário, na minha visão, reacionário atenta em todas as dimensões, religiosa, cultural, moral, política, o diabo 4, mas eles têm uma história tão trágica, 40 milhões de mortos na Segunda Guerra, que eles sabem que eles não podem se fragilizar, eles têm que jogar, eles têm que ir para a cabeça das situações, e senão eles podem, se perdem uma guerra dessas, eles podem vir a se transformar numa grande Iugoslávia. Então, com isso, eu encerro a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado. Hoje, eu particularmente tive uma aula de geopolítica que eu não tinha há muito tempo. Renato, eu pediria se o Del Ruy pudesse voltar à cena, né, e fazer, veja, a tentativa de organizar essa nossa conversa. Del Ruy, ou seja, a partir de tudo que foi indagado, de tudo que foi comentado, como é que você poderia, as suas declarações finais nesse sentido, da nossa compreensão, compreende? Não te invejo, Del Ruy. Bem, sim, até porque falei muito, mas falei pouco no sentido de tantos outros aspectos que tem no mundo, né? Por exemplo, eu não citei a África, que é sempre uma área para nós menos difícil. Ainda temos que retomar uma ofensiva diplomática em países africanos, que estão muito dispostos a conversar com o Brasil. Olha, e a África está tendo países que estão superando o Brasil como população. A África mudou também, ou está mudando. Então, nós temos coisas ainda, muita coisa para conversar e fazer, mas o que é necessário é entender, no governo Lula, no Brasil, que a gente fica tantas vezes na miséria de discussão de arcabouço fiscal, não que não seja importante, mas ou você fica na discussão ali daquela grupo dentro do Senado, Não. O Brasil está metido, querendo ou não querendo, pela sua população, pela sua extensão territorial, pela sua importância ecológica, por uma certa capacidade tecnológica, ele está metido entre as nações médias grandes. Então, ele vai ser chamado. Ou da Hegemone, justamente, o Hegemone vai chamar e vai pressionar. No momento, ele está um pouquinho
pouquinho paralisado por causa dos problemas internos, mas ele vai chamar. E toda a nossa vocação e a nossa situação nos leva lá para o outro lado. Nós não, se a gente se separa da China, nós não vamos parar, gente. Não temos nada. Quer dizer, a China é um aliado fundamental para o Brasil. É. Não tem jeito. E aonde a gente pode ter aliados médios, eles são aliados da China, objetivamente. Então, é como que nós vamos encontrar um espaço nesse planeta de 8 bilhões de habitantes. Então, temos que pensar muito em grande. Quem tem possibilidade nos partidos, nos sindicatos, nos meios de comunicação, tem que colocar esta questão. Essa questão. Justamente, falou o embaixador, nós estamos numa grande passagem de época, e rápida, esse que é o problema. Porque se fosse um século de passagem, tá bom. Não, mas não é. É muito rápido, por causa da tecnologia, portanto, é rápida. Nós temos que colocar isto na cabeça dos partidos, do meu ponto de vista, mas é meu, de esquerda. Temos que colocar isso, como eu falei, na sociedade. Eu sei que eu não posso colocar em toda a sociedade isso quando as pessoas têm nem salário mínimo, mas tem uma estrutura que pode existir. Quando eu penso no Fórum 21, quando eu penso aí no Ansur e tantos outros, vão ter que trabalhar muito para levar para frente isso. Temos que pensar grande. O governo Lula é uma chance que se possa pensar grande. Então, não vamos ficar brigando por pequenas coisas, se eu gosto daquele ministro, não gosto daquele ministro. Nós temos que brigar por coisa séria. Podemos até cair de pau, mas é para coisa séria. Porque... E eu não esqueço que esse é o melhor governo que eu posso conseguir na vida. Não tem outro. Esse é o melhor que eu consigo. Então, também tem que ser protegido. Tem que ser protegido. Tem que ser protegido, porque senão vem coisas piores. Eu insisto muito, pode parecer que eu sou fantasmagórico, não vou entrar em todos os detalhes, mas esse inverno é importante, gente. Este inverno é importante. No Brasil, não, mas no mundo é. No mundo é, porque vai ter muitas decisões neste período. Vai se decidir a mobilização do Ocidente na Ásia, como que eles vão fazer com a China. Vai se decidir a Ucrânia, de um jeito ou de outro vai se decidir a Ucrânia. Eu acho que vai se decidir mal para a Ucrânia, porque a capacidade de destruição russa é forte. Se pôr, vai estar num momento dramático dentro dos Estados Unidos, vai estar um momento dramático dentro dos Estados Unidos. E isso vale tudo, de saber que no Brasil também vale tudo. E isso pode ser uma oportunidade. Eu não quero ser um chacal, de dizer como o mundo está caindo aos pedaços é uma oportunidade. Não, eu estou só olhando o mundo. Eu preferiria que fosse tudo rosas e cravos. Eu não gosto de que se matem, e eu não gosto de violência. Mas a violência está fazendo parte dessa grande... Olha, o embaixador foi felicíssimo de citar as guerras médias, de citar o Peloponeso, de citar tudo, porque é isso. É um mundo que está acabando e outro que está nascendo. E é sempre trágico. E na história da humanidade, nós temos 3, 4 mil anos desse tipo de coisa. E nós temos até aquilo que a gente nem conhece direito, como foi, por exemplo, as grandes guerras em torno da China, no interior da China, 2.000 anos atrás, como é que ela subiu, como é que ela caiu, porque também lá houve grandes transformações enormes. Nós estamos nisso, só que mais rápida, só que muito mais rápida. As guerras napoleônicas demoraram 17 anos, 18 anos. Aqui vai ser um pouco mais rápido. E mais perigoso, né? Então, o Brasil tem um papel a jogar. Tem um problema que nós estamos muito mal. Nós precisamos de defesa nacional, meu gente. Nós precisamos de defesa nacional. Não vamos entrar nessa discussão trágica, mas nós precisamos de defesa nacional. É importantíssimo.
Isso a gente escuta um outro dia, tá? Olha, obrigado, gente. Se um dia vocês me convidarem de novo, eu vou pôr o reloginho e dizer 40 minutos, depois eu levanto e vou embora. Você não enche muita paciência. Tá certo, Derroi. Vicente, com você, então. Olha, primeiro, essa sessão de hoje vai ficar, né, na galeria das clássicas sessões nossas do Diálogos Amisul, né? Porque aqui a gente fez um ensaio importante, né, de entender a vida como ela é, né, e as tendências que estão presentes, né? E eu acho que foi uma sessão muito forte, né? Também do nosso ponto de vista do Instituto, nós tiramos aqui agendas, eu acho. Eu acho que aqui a gente viu depois, né, Granado, temos de derivar agendas para os próximos diálogos aqui, né? E claro que esse debate, e aqui há vários grandes temas aí, a transição hegemônica, eu acho que a gente tem de retomar, você entende, esse tema, né? Aprofundá-lo, né? Eu acho o tema da guerra, temos de voltar também a considerar, né? E também eu acho a incidência, isso aí eu acho um alerta do Delroy muito importante, é que nós temos de romper o nosso provincianismo verde-amarelo, entende? Nós temos um país que tem uma dificuldade de ter uma visão mais consistente, mais adequada, mais lúcida sobre o externo, né? Quer dizer, porque como nós somos, né, produtos do externo, né? Então a gente teve sempre essa dificuldade de olhar com um olhar nosso, né? Então, as nossas classes dirigentes sempre quiseram ser o outro, quiseram ser o outro país, nunca quiseram sermos nós, né? E eu acho que o governo Lula representa, como outros governos anteriores, do Getúlio, do Juscelino, do Jango, representa a tentativa de nós nos encontrarmos com nós mesmos, né? Então, muito grato, né, ao Delroy, muito grato a Tadeu, muito grato a todos nós, ao Newton, né, ao Paulo, ao Ricardo, né? E vamos dar continuidade. E vamos saber que o General Inverno é um personagem da história